Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática do seu canal Professor Bernardo Santos. Neste vídeo, nós vamos fazer a resolução de 7 questões sobre equação geral da reta do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Vamos lá para a resolução da questão 5. A reta S passa pelo ponto A, formado pelo par ordenado 2 e menos 1, e pelo ponto médio de BC, sendo que o ponto B é formado pelo par ordenado 0 e menos 1, e C, formado pelo par ordenado menos 3 e 2, o autor pede no item A, escreva a equação geral de S, e no item B, ele pede para verificar se a reta S passa pela origem do plano cartesiano e se ela passa pelo ponto menos 7 e 3. Para a resolução desse problema, primeiramente, nós precisamos calcular o ponto médio do segmento BC, porque no comando da questão diz que a reta S passa pelo ponto A e pelo ponto médio do segmento BC. Então, vamos calcular o ponto médio do segmento BC. Para determinar o ponto médio do segmento BC, nós vamos pegar o x do ponto B, somar com o x do ponto C e dividir por 2. Da mesma forma, nós vamos fazer com o y. Vamos pegar o y do ponto B, somar com o y do ponto C e dividir por 2. Teremos, então, que o ponto médio de BC será correspondente a 0, que é o x do ponto B, mais o menos 3, que é o x do ponto C, sobre 2. E menos 1, que é o y do ponto B, mais o 2, que é o y do ponto C, e dividir por 2. Teremos, então, que o ponto médio entre BC será correspondente 0 mais o menos 3. Como 0 é elemento neutro, nós vamos ter como resultado menos 3, que vai ser dividido para 2. E menos 1 mais 2, menos 1 mais 2, aqui nós temos dois valores com sinais diferentes. Subtrai e coloca o sinal do maior. Portanto, menos 1 mais 2 é correspondente a 1. Que vai ser dividido por 2. Teremos, então, para o ponto médio de BC, o par ordenado menos 3 meios e 1 meio. Para determinar a equação geral da reta, nós vamos pegar o ponto A, o ponto médio de BC e um ponto R qualquer que pertença à reta S. Alinhando os pares ordenados dos pontos A, ponto médio de BC, e R na forma de matriz, nós teremos 2 e menos 1, que é o par ordenado de A, menos 3 meios e 1 meio, que é o par ordenado do ponto médio de BC, e x e y, que pertence a um ponto R qualquer da reta. Aí eu repeti o ponto A, 2 e menos 1, e calculei diagonais da direita, diagonais da esquerda. A soma dos produtos das diagonais da direita, nós vamos ter 2 vezes 1 meio, mais menos 3 meios vezes y, mais x vezes menos 1. 2 vezes meio é 2 vezes 1 dividido para 2. 2 vezes 1 é 2, que dividido para 2 dá 1. Mais menos 3 meios vezes y, o y vai multiplicar com menos 3. Então, nós vamos ter menos 3y dividido para 2, mais x vezes menos 1. Como mais com menos é menos, x vezes 1, 1x. Então, mais x vezes menos 1 dá menos 1x. Então, nós vamos ter a equação da soma do produto das diagonais da direita, correspondente pela expressão 1 menos 3y sobre 2 menos x. E a soma dos produtos das diagonais da esquerda. Teremos menos 1 vezes menos 3 meios, 1 meio vezes x e y vezes 2. Menos 1 vezes menos 3 meios, menos com menos é mais. E 1 vezes 3 é 3. Portanto, menos 1 vezes
menos 3 meios é 3 meios positivos. Mas 1 meio vezes x é meio x, porque 1 vezes x é x, que será dividido para 2. Mas y vezes 2, y vezes 2, 2y. Igualando a equação da soma dos produtos das diagonais da direita com a soma dos produtos das diagonais da esquerda, nós teremos 1 menos 3y sobre 2 menos x, que será igual a 3 meios mais x sobre 2 mais 2y. Observa que nós temos frações, tanto no primeiro membro dessa igualdade, quanto no segundo membro dessa igualdade. Observe que nós temos frações, tanto na primeira parte dessa igualdade, quanto na segunda parte da igualdade. Representando essas duas expressões na forma de um único denominador, nós teremos 1. Aqui nós podemos colocar o 1 aqui embaixo no denominador. No x também, já que ele é um número inteiro, e todo número inteiro dividido para 1 não altera o seu valor. Faremos isso também aqui com 2y. Vamos colocar o 1 aqui no denominador. E o MMC entre 1, 2 e 1 é 2. Aí nós vamos ter 2 dividido para 1 é 2, vezes 1, 2, menos 2 dividido para 2 dá 1, vezes 3y, 3y, menos 2 dividido para 1 é 2, 2 vezes x, 2x, que será igual 2 dividido para 2 é 1, vezes 3, 3, mais 2 dividido para 2 é 1, vezes x, 1x, mais 2 dividido, aqui tem 1 embaixo, 2 dividido para 1 é 2, 2 vezes 2y, 4y. Então, essas duas expressões poderão ser indicadas como 2 menos 3y menos 2x sobre 2 igual a 3 mais x mais 4y sobre 2. Observa que as duas equações agora ficaram com o mesmo denominador. Igualdade de frações com denominadores iguais. Elimina os dois denominadores e basta você operacionalizar os numeradores das duas igualdades. Então, aqui nós vamos ter 2 menos 3y menos 2x igual a 3 mais x mais 4y. Separando o que tem letra para o primeiro membro e o que não tem para o segundo membro, já de maneira organizada, deixando o x na frente do y, nós vamos ter menos 2x, que é este menos 2x, menos x, que é este x que eu passei para o primeiro membro, está positivo, passei ele negativo, menos 3y, menos 4y, que é este y que está positivo, passando ele para o primeiro membro, ele fica negativo, que será igual a 3 menos 2. Observa que o 2 aqui está positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Menos 2x com menos 1x, valores com sinais iguais, soma e repete sinal. Então, menos 2x com menos 1x é menos 3x, menos 3y com menos 4y é menos 7y, que será igual a 3 menos 2, que é 1. Como nós queremos escrever a equação geral da reta S, teremos para esta reta S a equação menos 3x menos 7y menos 1 igual a 0. Ou nós podemos pegar essa equação, multiplicar ela por menos 1 para deixar o valor de x positivo. Neste caso, quando multiplicar a equação por menos 1, vai trocar o sinal de todos os elementos da equação. Então, nós vamos ter menos 3x vai ficar 3x, menos 7y vai ficar 7y, e menos 1 vai ficar 1, que será igual a 0. E no item B, o autor pede para nós verificarmos se a reta S passa pela origem e se ela passa pelo ponto menos 7 e 3.
Para verificar se a reta S passa pela origem, lembrando que na origem o valor de x é zero e o valor de y também é zero, se nós pegarmos a equação da reta S, que foi a que nós acabamos de formar no item A, indicado por menos 3x menos 7y menos 1 igual a zero, ou por 3x mais 7y mais 1 igual a zero, substituindo os valores de x da origem e de y da origem, nós teremos 3 vezes o valor do x na origem é zero, mais 7 vezes o valor do y, que na origem é zero, mais 1, tem que ser igual a zero, para poder passar pela origem. Se o resultado desta equação não for igual a zero, não passa pela origem. Se for igual a zero, passa pela origem. 3 vezes 0 é 0, mais 7 vezes 0 é 0, mais 1. É igual a 0? 0 mais 0 mais 1 é 1. E 1 é igual a 0? Não, 1 é diferente de 0. Então, nós podemos afirmar que esta reta S, formada pela equação 3x mais 7y mais 1, não passa pela origem. Vamos verificar se ela passa pelo ponto menos 7 e 3. Mesmo procedimento. Peguei a equação positiva da reta 3x mais 7y mais 1 igual a 0 e substituí os valores de x e de y do ponto dado. O x vale menos 7 e o y vale 3. Portanto, a equação da reta vai ficar 3 vezes menos 7, que é menos 21, mais 3 vezes 7, mais 21, mais 1. E vamos verificar se é igual a 0. Menos 21 mais 1, valores com sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. 21 menos 21 é 0, mais 1. E 0 mais 1 é 1. 1 é igual a 0? Não, 1 não é igual a 0. 1 é diferente de 0. Portanto, esta reta S, dada pela equação 3x mais 7y mais 1, não passa pelo ponto menos 7 e 3. Questão 6. Determine a equação geral da reta vertical que passa por 2 e 17. Para a resolução deste problema, vamos considerar o par ordenado 2 e 17 como sendo o ponto A. Observe que o autor diz que a reta é uma reta vertical. Se nós temos uma reta vertical, aqui eu indiquei numa figura, temos o plano cartesiano, eixo x na horizontal, eixo y na vertical, e uma reta que é vertical e passa pelo ponto 2 e 17. Se a reta é vertical, ela sempre vai passar no eixo x no ponto 2. O valor do y, como ela é paralela ao eixo y, qualquer valor de y serve como par ordenado desta reta R. Alinhando os pontos A, B e um ponto C qualquer, que nós vamos indicar por x e y, nós podemos determinar a equação geral desta reta vertical. Teremos em nossa matriz 2 e o 17, que é o par ordenado do ponto A. Aqui eu indiquei o ponto B como sendo 2 e 0, e o ponto C indicado pelo segmento x e y, que é um ponto qualquer correspondente à reta. Repeti o ponto A, 2 e 17. Fiz a soma dos produtos das diagonais da direita e a soma dos produtos das diagonais da esquerda. Das diagonais da direita, nós vamos ter 2 vezes 0, que é 0, 2 vezes y, que é 2y, e x vezes 17, que é 17x. Das diagonais da esquerda, 17 vezes 2, que é 34, 0 vezes x, que é 0, e y vezes 2, que é 2y. Igualando a equação da diagonal da direita com a equação da diagonal da esquerda, nós vamos ter
0 mais 2y mais 17x igual a 34 mais 2y mais 0. Separando o que tem letra para o primeiro membro e o que não tem letra para o segundo membro, nós teremos 2y menos 2y mais 17x igual a 34. 0 é elemento neutro. Então, como 0 é elemento neutro, eu só fiz repetir este 0 aqui, que eu poderia nem colocar também, já que 34 mais 0 é 34. O 0 na adição e na subtração, ele não altera valor de nenhuma operação ou de nenhum número. Então, nós teremos que 2y menos 2y vai dar 0. Aí vai sobrar mais 17x igual a 34 mais 0, que é 34. Teremos 17x igual a 34, passando 34 para o primeiro membro. 17x menos 34 será igual a 0. Aqui nós já teríamos uma equação, mas veja que o 17 é múltiplo de 34. Então, nós podemos simplificar essa expressão 17x menos 34, dividindo toda ela por 17, vai ficar 17x dividido por 17 dá 1x, menos 34 dividido para 17, 2. Então, 17x menos 34 igual a 0 é o mesmo que x menos 2 igual a 0. Aqui nós temos x menos 2 igual a 0 como sendo equação geral desta reta R, paralela ao eixo x. Questão 10. Uma vela de 8 centímetros foi acesa às 17 horas. Sabe-se que às 19 horas a altura da vela era 4,8 centímetros. Suponha linear a variação da altura h da vela em centímetros em função do tempo x em horas, sendo x igual a 0 o instante em que a vela foi acesa. O autor pede, no item A, para você determinar a lei da função que relaciona a altura em função do tempo. No item B, pede para determinar em qual horário a vela foi inteiramente consumida. No item C, pede para você representar graficamente a função obtida no item A. E no item D, para você obter uma equação geral da vela obtida no item C. Para fazer a resolução deste problema, observe que nós temos 4 itens. Então, vamos começar pelo item A. Determinar a lei da função que relaciona a altura h em função do tempo x, sendo que o tempo x começa em 0 e a vela foi acesa às 17 horas. Então, às 17 horas, nós vamos representar pelo 0, e às 19 horas, como de 17 para 19 passa-se 2 horas, às 19 horas, nós vamos representar essas 19 horas pelo tempo 2. Indicando o tempo por x e a altura por y, teremos que o ponto A será formado pelo 0 e 8. 0 foi o instante em que a vela foi acesa, e nesse instante ela estava inteira, ou seja, com 8 centímetros. E às 19 horas a vela já tinha sido consumida e estava com 4,8 centímetros. Então, no tempo 2, nós vamos ter o y, que é a altura 4,8, e um ponto C qualquer, que eu vou indicar por x e y, só para fazer uma equação que indique a função h em função de x. Organizando em uma matriz, nós vamos ter ponto A, 0 e 8, ponto B, 2 e 4,8, ponto C, x e y. Representa-se o ponto A novamente, 0 e 8. Diagonais da direita, 0 vezes 4,8 é 0, 2 vezes y, 2y, x vezes 8, 8x. Diagonais da esquerda, 8 vezes 2, 16, 4,8 vezes x, 4,8x,
E y vezes 0 é 0, já que qualquer elemento multiplicado por 0 é igual a 0. Das diagonais da direita, nós ficamos com a equação 0 mais 2y mais 8x, e das diagonais da esquerda com a equação 16 mais 4y mais 0. 16 mais 0 sabe-se que é 16, então podemos escrever simplesmente como 4y mais 16. Igualando a equação das diagonais da direita com a equação das diagonais da esquerda, nós teremos 0 mais 2y mais 8x igual a 16 mais 4y mais 0. Passando o que tem letra para antes da igualdade e o que não tem para depois da igualdade, nós teremos, já de maneira organizada, com o x na frente, 8x menos 4,8x, porque aqui o 4,8x está positivo, passa negativo, mais 2y, que será igual a 16. Já que o zero é elemento neutro, eu preferi não representar mais. 8x menos 4,8x é correspondente a 3,2x. 8 menos 4,8, 3,2. Aí você repete a variável. Mais 2y igual a 16. Para indicar uma expressão, ou seja, uma função, toda função f de x você pode indicar por y. Então, aqui o objetivo é isolar o y. Então, eu vou passar o 3,2x para o segundo membro, terei 2y igual a 16 menos 3,2x. Observa que todas as parcelas são números inteiros. Vou dividir essa expressão por 2. 2y dividido para 2 é 1y, 16 dividido para 2 é 8, e 3,2 dividido para 2, 1,6. Então, eu terei a função y igual a 8 menos 1,6x. Ou, de maneira mais organizada, posso escrever a função y igual a 8 menos 1,6x. Ou posso escrever a função y na forma menos 1,6x mais 8. Você pode simplesmente mudar as parcelas de posição, que não vai alterar o resultado da tua função. Não esqueça que toda função f de x pode ser escrita na forma y. Então, y igual a menos 1,6x mais 8 é uma função que relaciona a altura h em função de x. Neste caso, a altura h eu estou indicando pela letra y. Vamos lá para a resolução da questão 12. Considere o triângulo de vértices A formado pelo par ordenado 0 e 0, B pelo par ordenado 1 e 3 e C pelo par ordenado 4 e 0. Determine as equações gerais das retas suportes dos lados desse triângulo. Como o triângulo tem vértices A, B e C, nós vamos ter esse triângulo com um lado formado pelo segmento AB, um lado formado pelo segmento DC e um lado formado pelo segmento AC. Do segmento AB, nós vamos ter uma reta, do segmento BC, uma outra reta, e do segmento AC, uma outra reta. Para determinar as equações gerais de cada uma dessas retas, teremos, do segmento AB, nós vamos ter ponto A, formado pelo par ordenado 0 e 0, ponto B, pelo par ordenado 1 e 3, e um ponto P qualquer formado pelo segmento X e Y. Representando novamente o ponto A, 0 e 0, nós vamos ter soma dos produtos das diagonais da direita. 0 vezes 3 é 0, 1 vezes y é y, e x vezes 0, 0. 0 mais y mais 0 é igual a y. Diagonais da esquerda. 0 vezes 1 é 0, 3 vezes x, 3x, e y vezes 0, 0.
Soma dos produtos das diagonais da esquerda. 0 mais 3x mais 0, 3x. Igualando as equações das diagonais da direita com a equação das diagonais da esquerda, nós vamos ter que y é igual a 3x. Se passarmos o y para o segundo membro, não vai ficar nada no primeiro membro, que eu vou indicar por 0. Então, nós vamos ter que 0 será igual a 3x menos y. O y está positivo, passa negativo. Podemos também escrever 0 igual a 3x menos y como 3x menos y igual a 0. Portanto, 3x menos y igual a 0 é a equação geral da reta do segmento AB. O lado BC do triângulo. Do segmento BC, nós vamos ter ponto B, 1 e 3, ponto C, 4 e 0, ponto Q qualquer, x e y. Repetindo o ponto B, 1 e 3, teremos, para as diagonais da direita, 1 vezes 0, que é 0, 4 vezes y, 4y, x vezes 3, 3x. Diagonais da esquerda, 3 vezes 4, 12, 0 vezes x, 0, y vezes 1, 1y. Das diagonais da direita, 0 mais 4y mais 3x, como o 0 é elemento neutro, posso indicar como 3x mais 4y. E das diagonais da esquerda, 12 mais 0 é 12, mais y. Y mais 12. Você pode escrever 12 mais y ou y mais 12. Igualando a equação das diagonais da direita com a equação das diagonais da esquerda, nós vamos ter 3x mais 4y igual a y mais 12. Separando o que tem letra para antes da igualdade e o que não tem para depois da igualdade. Vamos ter 3x mais 4y menos y igual a 12. 3x mais 3y, porque 4y menos 1y, 3y. Passei o 12 para o primeiro membro. Menos 12 igual a 0. Esta equação, 3x mais 3y menos 12 igual a 0, é a equação da reta do segmento BC. E do lado AC do triângulo? Deste lado AC, nós vamos ter do ponto A 0 e 0, do ponto C 4 e 0, e de um ponto T qualquer, x e y. Repetindo o ponto A 0 e 0, nós vamos ter para as diagonais da direita 0 vezes 0 é 0, 4 vezes y, 4y, x vezes 0, 0. 0 mais 4y mais 0 é igual a 4y. Diagonais da esquerda, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes x é 0 e y vezes 0 é 0. Então, das diagonais da esquerda, deu 0. Igualando diagonais da direita com diagonais da esquerda, nós vamos ter 4y igual a 0. Esta equação 4y igual a 0 representa a equação geral do segmento AC, ou seja, do lado AC do triângulo. Questão 13. Qual é o ponto da reta x menos y mais 1 igual a 0 que dista a raiz quadrada de 13 do ponto 0 e 2? Para a resolução deste problema, primeiro nós devemos recordar a distância entre dois pontos. Lembrando que a distância entre dois pontos pode ser calculada por distância de AB ao quadrado igual a x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado, e considerando para o ordenado 0 e 2 como sendo o ponto A, e um ponto B qualquer desta reta x menos y mais 1 igual a 0, este ponto B aqui eu vou indicar por x e y, então nós temos que
da reta x menos y mais 1 igual a zero, nós podemos isolar uma das variáveis. Neste caso, eu isolei o x. Mas por que o x? Bom, porque ele está positivo. Então, facilita a minha resolução. Poderia isolar o y também, só que eu teria um pouquinho mais de trabalho. Neste caso, eu preferi isolar o x e passar o y e o 1 para o segundo membro. Ficou, então, x igual a zero mais y, está negativo, passa positivo, menos 1. Como zero é elemento neutro, posso indicar o x como sendo y menos 1. Usando a equação da distância entre dois pontos, distância de A a B ao quadrado é igual a x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado. Observe, x do ponto A, 0. X do ponto B, x. Y do ponto A, 2. Y do ponto B, y. Temos que distância de A a B, aqui ele deu. A distância de A a B é raiz quadrada de 13. Então, raiz quadrada de 13 ao quadrado será igual a x do ponto B. X do ponto B é o x. E o x é indicado por y menos 1. Então, nós vamos ter y menos 1, que é o x do ponto B, menos o x do ponto A, que é 0, ao quadrado, mais o y do ponto B. O y do ponto B é o y mesmo, menos o y do ponto A, que é o 2, ao quadrado. Y menos 1 menos 0, como 0 é elemento neutro, nós vamos ter y menos 1. Raiz quadrada de 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. E a raiz quadrada de 169, 13. Então, raiz quadrada de 13 elevada ao quadrado, você pode simplesmente eliminar esse radical com este expoente. Ou você pode calcular 13 ao quadrado, 169, e raiz quadrada de 169, 13. Que será igual y menos 1 menos 0 ao quadrado. Como 0 é elemento neutro, nós vamos ter y menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Aqui eu só fiz repetir. 13 será igual, usa o produto notável, x menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais produto notável no segundo parêntese também. Y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 13 será igual a y ao quadrado menos 2y mais 1, mais y ao quadrado menos 4y mais 4. Observe que eu tenho 2y ao quadrado aqui. Junto. Y ao quadrado com mais 1y ao quadrado, 2y ao quadrado. Y sem expoente, menos 2, menos 4. Valores com sinais iguais. Soma e repete sinal. Menos 2y com menos 4y, menos 6y. E 1 mais 4, 5. Portanto, nós temos que 13 será igual a 2y ao quadrado menos 6y mais 5. Passando 5 lá para o primeiro membro. Está somando, passa subtraindo. Nós vamos ter 13 menos 5, que será igual a 2y ao quadrado menos 6y. 13 menos 5 é 8. Aí não vai ficar 8 é igual a 2y ao quadrado menos 6y. Se passarmos o 8 para o segundo membro, nós vamos ficar com a equação 0, que não vai ficar nada, igual a 2y ao quadrado menos 6y menos 8. Observa que ele está positivo, passa negativo. Que pode ser escrito também como 2y ao quadrado menos 6y menos 8 igual a 0.
uma equação chamada equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, você pode resolver aquelas duas formulazinhas mágicas, a equação do discriminante delta e a fórmula de Bhaskara. Ou você pode utilizar a equação da soma e do produto. Se você não tiver habilidade para resolver pela equação da soma e do produto, usa a fórmula de delta e fórmula de Bhaskara, que você aprendeu lá no 9º ano e no 1º ano do teu ensino médio. Para ser mais rápido e mais prático, aqui eu vou utilizar a equação da soma e do produto. Para achar os valores de y1 e y2, a soma dessas duas raízes será determinada por menos b sobre a e o produto por c sobre a. O b é menos 6, então o menos b vai ser 6, sobre o valor do a, que é 2. E 6 dividido para 2, 3. O produto é calculado por c sobre a. O valor do c é menos 8, que será dividido pelo valor do a, que é 2. Menos 8 dividido para 2, menos 4. Então, eu vou ter que as duas raízes somadas vai dar 3, e se eu multiplicar elas duas, vai dar menos 4. Aí eu tenho que verificar quais são dois valores que, se eu somar, dá 3, e se eu multiplicar, dá menos 4. Ora, lógico, 4 e menos 1. Se você somar 4 menos 1, dá 3. E se você multiplicar 4 vezes menos 1, menos 4. Então, as raízes dessa equação, y1 e y2, serão indicadas pelos valores 4 e menos 1. Se substituirmos esses valores 4 e menos 1 nesta equação que determina o valor do x, nós vamos achar dois pontos que estão a uma distância de raiz quadrada de 13 do ponto 0 e 2. Quais são esses pontos? O x é y menos 1. Substitui o primeiro valor do y, 4. Então, nós vamos ter, se x é igual a y menos 1, o x será indicado por 4 menos 1. O valor do x, 3. O primeiro ponto, 3 do eixo x, 4 do eixo y. Ou você pode trocar o y2. O y2 vale menos 1. Então, nós vamos ter que o x vai ficar menos 1, menos 1. O que vai nos dar para o valor do x, menos 2. Portanto, esse ponto B pode ser também indicado pelo par ordenado, menos 2 e menos 1. Questão 19. Em que condições as retas de equações px menos y mais p igual a 0 e 2x menos y mais 6 igual a 0 têm mais de um ponto em comum? Observe que, para duas retas terem pontos em comuns, elas não podem ser paralelas. Então, nesse caso, elas terão que ser transversais. Se elas são transversais, nós vamos pegar a equação da primeira reta e a equação da segunda reta e vamos montar um sistema de equações. Da primeira reta, nós temos a equação px menos y mais p igual a 0. E da segunda equação, 2x menos y mais 6 igual a 0. Aqui nós temos um sistema de equações do primeiro grau. Veja, valores iguais, y, só que sinais são iguais. Você pode resolver um sistema de equações do primeiro grau pelo método da adição ou pelo método da substituição. Neste caso aqui, eu vou utilizar o método da adição. De que maneira? Eu preciso deixar estas duas equações com valores iguais e sinais diferentes. Observe que aqui na primeira parte do meu sistema, aqui eu tenho dois valores iguais, y e y, mas os sinais não são diferentes. O que eu vou fazer para deixar eles com sinais diferentes? Vou multiplicar uma das equações por menos 1.
Multiplicando por menos 1, eu vou trocar o sinal de todos os elementos da equação. Escolhi para multiplicar a segunda equação. Então, aqui eu repeti a primeira, px menos y mais p igual a 0, e multipliquei a segunda por menos 1. Ficou menos 2x mais 1y menos 6 igual a 0. Troquei o sinal de todos os elementos. Menos 1y com mais 1y, um vai anular o outro, porque eles são simétricos. E eu vou ter a expressão fazendo a soma, já que eu estou utilizando o processo da adição. Px mais menos 2x, px menos 2x, mais p menos 6 igual a 0. Veja, essas duas parcelas têm a mesma variável, x, e eu não posso subtrair, porque aqui eu tenho px e aqui eu tenho menos 2 variáveis. Aqui eu tenho uma letra e aqui eu tenho um número. Não dá para me subtrair. Então, fazer o quê? Coloco o fator comum em evidência, neste caso, x. Colocando x em evidência, eu vou ter x vezes p menos 2 mais p menos 6 igual a 0. Como a equação de uma reta é definida por ax mais by mais c igual a 0, e a e b têm que ser valores reais, e lembrando também que toda reta ou passa pela reta x, ou passa pela reta y do plano cartesiano, ou passa pelas duas retas, como não existe valor para y, tem que existir valor para x. O termo independente não me interessa. Então, eu vou ter que o valor para x, que tem que existir, e o x é multiplicado por p menos 2, este a, p menos 2, tem que ser igual a 0. Se p menos 2 tem que ser igual a 0, o p tem que ser igual a 0 mais 2. Isto é, o valor do p tem que ser igual a 2. Tendo p igual a 2, eu sei que esta reta vai tocar um dos eixos, ou eixo x, ou eixo y, ou os dois. E aí ela terá mais de um ponto em comum, quando p for igual a 2. A última questão do nosso vídeo é a questão 22 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. E na questão 22 nós temos as retas R, dada pela equação 2x menos y menos 3 igual a 0. S, dada pela equação x mais 2y menos 3 igual a 0. E T, dada pela equação 2x mais y menos 5 igual a 0, são suportes dos lados de um triângulo. Determine as coordenadas dos vértices desse triângulo. Observe que o ponto A ele vai ser determinado pela interseção da reta R com a reta S. E fazendo a interseção da reta R com a reta S, teremos da reta R 2x menos y menos 3 igual a 0. E da reta S, x mais 2y menos 3 igual a 0. Utilizando neste sistema de duas equações o método da adição, teremos, como aqui nós não temos valores iguais com sinais diferentes, não nas variáveis, o que eu fiz? Peguei a primeira equação, multipliquei por 2 e permaneci com a segunda equação. Multiplicando esta primeira equação por 2, vai ficar 4x menos 2y menos 6 igual a 0 e x mais 2y menos 3 igual a 0. Aí eu utilizei o processo da adição. 4x mais 1x, 5x, menos 2y mais 2y vai dar 0. Então, se dá 0, não representei nada. E menos 6 com menos 3, menos 9, que será igual a 0.
Se 5x menos 9 é igual a 0, 5x é igual a 0 mais 9. 0 mais 9 é 9, isto é, o x será igual a 9 sobre 5. Aqui eu tenho o valor de x, 9 quintos. Para achar o valor do y, escolhe uma das duas equações. Aqui eu preferi ficar com a segunda equação, x mais 2y menos 3 igual a 0. Passando o 3 para o segundo membro, posso escrever x mais 2y igual a 3, porque 0 mais 3 é 3. Lembrando que o x vale 9 quintos, 9 quintos mais 2y será igual a 3. Passa o 9 quintos para o segundo membro. 2y será igual a 3 menos 9 quintos. 2y será igual a 3 vezes 5 é 15, 15 menos 9, 6. 2y pode ser escrito como 6 quintos. Então, o y será igual, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ele vai passar para cá, para baixo, nessa divisão. Portanto, o y será igual a 6 sobre 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Então, y é igual a 6 décimos, que simplificado, já que todos dois são elementos par, 6 dividido para 2 é 3, 10 dividido para 2, 5. Portanto, o ponto A, que é determinado pela interseção das retas R e S, será formado 9 quintos, o valor do x, e 3 quintos, o valor do y. E dessa maneira, nós podemos determinar também os pontos B e C. O ponto B, aqui eu indiquei pela interseção entre S e T. Pegando a equação da reta S, x mais 2y menos 3 igual a 0, e da reta T, 2x mais y menos 5 igual a 0, utilizando para resolver esse sistema de equações o método da adição, eu peguei também esta segunda equação, multipliquei ela por menos 2. Aqui eu fiquei com x mais 2y menos 3 igual a 0, multiplicando a segunda equação por menos 2, vai ficar menos 4x, menos 2y, menos com menos é mais 10 igual a 0. Aí, este 2y vai anular o 2y. 1x menos 4x dá menos 3x, valores com sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior, e menos 3 mais 10 é mais 7. Então, menos 3x mais 7 será igual a 0, já que 0 mais 0 dá 0. Para isolar o x, passei o 7 para o segundo membro. Fiquei, se menos 3x mais 7 é igual a 0, multiplicando essa expressão por menos 1, só para trocar mesmo de sinal, nós teremos 3x menos 7 é igual a 0. Então, 3x será igual a 0 mais 7, que é 7. O x será igual a 7 sobre 3. Se x é igual a 7 sobre 3, eu posso escolher uma das duas equações para substituir o valor do x. Nesse caso, eu escolhi aqui a segunda equação, a equação da reta T. 2x mais y menos 5 é igual a 0. Como x vale 7 sobre 3, 2 vezes 7 sobre 3 mais y é igual a 5. O 5 está negativo, passei ele positivo. 2 vezes 7 é 14, então y será igual a 5 menos, aqui está positivo, passa negativo. 2 vezes 7, 14 sobre 3. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 14, 1. Então, y será indicado por 1/3. E o ponto B, que é formado pela interseção das retas S e T, será indicado por 7/3 e 1/3. Ponto C.
Para determinar o par ordenado do ponto C, eu fiz a interseção das retas R e T. Reta R, 2x menos y menos 3 igual a 0. E reta T, 2x mais y menos 5 igual a 0. Aqui eu já tenho valores iguais com sinais diferentes. Eu simplesmente passei o traço e somei. 2x mais 2x, 4x, menos y mais y vai dar nada, e menos 3 menos 5, menos 8. 4x menos 8 é igual a 0. Passo 8 para o outro lado. 4x é igual a 8. Isola-se o x. X será igual a 8 sobre 4. E 8 dividido para 4, 2. Peguei a segunda equação. 2x mais y menos 5 igual a 0. Troquei o valor do x, que é 2. 2 vezes 2 mais y é igual a 5. 5 está negativo, passa positivo. 2 vezes 2 é 4. 4 mais y é igual a 5. Isola o y. Y é igual a 5 menos 4. E 5 menos 4 dá 1. Portanto, o ponto C será formado pelo valor do x, que é 2, e o valor do y, que é 1. Aqui estamos terminando mais um vídeo do nosso canal Professor Bernaldo Santos. Os nossos vídeos têm o intuito instrutivo. Esperamos sempre que eles ajudem vocês nas resoluções dos problemas de matemática. Neste caso, este vídeo é um vídeo de geometria analítica, falando sobre equação da reta. Boa aula, bons estudos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.